Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. O texto proposto pelo calendário litúrgico para este domingo do Evangelho é exatamente esse que nós acabamos de ler, e que traz Jesus se apresentando como a figura do pastor verdadeiro. E aqui é muito interessante a gente perceber que no começo do capítulo 10, nos primeiros 6 versículos, Jesus já tinha dito que ele era aquele que as ovelhas passavam pela porta e, por conta disso, aqueles que o conheciam pertenciam a Deus. Mas o próprio texto, no versículo 6, vai nos dizer que eles não entenderam o que Jesus tinha dito. Jesus tinha explicado que ele era o pastor verdadeiro, mas eles não entenderam as palavras de Jesus. Depois dele, nos versículos 7 a 10, se comparar com a porta por onde as ovelhas passam, e dizendo que todos aqueles que vieram antes dele não eram ou não conduziam a Deus, mas eram ladrões e salteadores. Então nós chegamos no texto de hoje, em que Jesus afirma com todas as letras: eu sou o bom pastor. Os irmãos acompanharam há poucos momentos atrás aqui a leitura que nós fizemos do Antigo Testamento, lá do Salmo 23, no qual Israel celebrava a Deus como o pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me conduz aos pastos verdejantes, Ele cuida de mim, e quando eu passo por situações difíceis, adversas, é Ele quem me conduz, é Ele quem cuida de mim. Essa era a mentalidade em Israel em relação a Deus. E agora nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Provavelmente na cabeça de muita gente que estava ouvindo aquilo que Jesus estava afirmando, passava a seguinte ideia: como essa pessoa pode dizer uma coisa dessa? Como ele pode dizer que ele é o bom pastor? Nós sabemos, porque nós celebramos isso há séculos, que o bom pastor é Deus. Como ele aparece agora e diz: eu sou o bom pastor? Muita gente poderia olhar para Jesus e pensar: essa pessoa está se julgando melhor do que de fato ela é. Mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que ele é o verdadeiro modelo de pastor. Ele é aquilo que de fato Israel sempre esperou. Se no Antigo Testamento eles tinham a Deus como pastor que cuidava deles, agora Deus se tornou mais próximo deles, fazendo com que Jesus, sendo feito à imagem e semelhança do homem, apresentasse
como o bom pastor, aquele que conduz as ovelhas que não são dele, mas que são do Pai. E aqui é muito fácil a gente se lembrar de um texto do Antigo Testamento que todos conhecem, que é o texto que se aplica ao Davi, ao rei Davi. Davi, quando era novo, antes de se tornar rei, ele trabalhava como o pastor de ovelhas do seu pai. E se você pegar o texto lá do Antigo Testamento, você vai encontrar Davi dizendo que em muitas ocasiões ele teve que lutar com feras para proteger as ovelhas que eram do seu pai. E aqui Jesus faz exatamente a mesma afirmação: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui há uma referência clara de Jesus ao fato de que ele entregaria a sua vida para salvar toda a humanidade. A sua vida seria um sacrifício voluntário no lugar das ovelhas. E portanto nós temos Jesus se apresentando como alguém que se coloca na posição que até aquele momento era de Deus. Ele é o bom pastor. E aí então ele começa a mostrar que tem muita gente que parece pastor, mas não é. E ele diz, na nossa tradução aqui da linguagem de hoje, nós encontramos a expressão: um empregado trabalha somente por dinheiro. Se você pegar as traduções mais antigas, principalmente do Almeida, você vai encontrar lá a palavra mercenário, né? O mercenário sequer protege as ovelhas quando vem o lobo. Na verdade, eu fiquei preocupado com essa palavra, porque eu pensei, será que essa tradução aqui não está ruim não, hein? Empregado parece uma coisa estranha para a época de Jesus. Mas aí eu fui pesquisar a palavra e descobri que era justamente alguém que era contratado com o objetivo de tomar conta das ovelhas. E portanto o empregado serve muito bem como tradução para aquilo que o texto está trazendo, até melhor do que a expressão mercenário. E o empregado, diz Jesus, ele não protege as ovelhas quando o lobo vem, ele só se preocupa consigo mesmo, só trabalha pelo pagamento e as ovelhas não são dele. Ou seja, ele é alguém que está ali, ele tem uma função, mas a responsabilidade dele e principalmente o interesse dele pelas ovelhas é nulo. E aqui nós temos que perceber que nós vivemos mais de 2000 anos depois desse texto e nós temos hoje muitos líderes deste tipo na igreja atual. E líderes que estão se enriquecendo à custa da pobreza das ovelhas. Líderes que não se preocupam com as ovelhas, líderes que não pensam nas ovelhas como algo que está sob a sua responsabilidade, mas que pertence a Deus, mas que fazem das ovelhas apenas um meio para conseguir alguma coisa, principalmente nos nossos dias. Isso é o que eu considero uma adaptação bastante perversa do capitalismo no seio da igreja. Hoje você tem líderes religiosos que não são lá muito grande coisa, mas aparecem na capa da revista Forbes, ou seja, estão sendo considerados como muito bem-sucedidos pelo sistema que nós vivemos, porque estão milionários. Mas Jesus diz, esses trabalhadores, esses mercenários, sequer protegem as ovelhas quando vem o lobo. O mercenário ou o trabalhador foge porque não se importa com as ovelhas. O seu foco não é dar a vida pelas ovelhas como o bom pastor, mas usar as ovelhas em benefício próprio. E olha, por mais incrível que pareça, não falta pastores desse tipo nos nossos dias. Há muita gente desse tipo nos nossos dias. E apesar de nós não podermos comparar a função de um pastor de igreja com a posição de Jesus, que é o verdadeiro pastor, é preciso lembrar que para ser pastor é preciso vocação.
Mas para ser mercenário não precisa de vocação. Mercenário só é alguém que tem objetivos pessoais e busca alcançar esses objetivos. Já o pastor precisa de vocação. Primeiro porque é uma função que o tempo todo você lida com os problemas que não são seus, são problemas das pessoas. E é muito comum, os irmãos conhecem exemplos como esses, né, de pessoas que se dedicaram ao pastorado e em uma certa altura da vida desistiram, abandonaram, sem contar aqueles que entram em depressão e sem contar aqueles que depois de deprimidos, não são poucos os casos, muitas vezes acabam até tirando a própria vida. Essa é a realidade de alguém que tem consciência da vocação, que sabe que a sua função está atrelada ao bom pastor, aquele que é o que dá a vida pelas ovelhas. Jesus, portanto, é o modelo de pastor, principalmente porque o texto nos mostra que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem, sabem que ele é o pastor. A comunhão entre ovelha e pastor, a identificação, eu diria que até mais do que identificação, a identidade entre eles. Mas hoje nós precisamos perceber que há muitas ovelhas também. Eu acabei de falar que há muitos mercenários e trabalhadores que se utilizam das ovelhas, mas nós temos que reconhecer que também há muitas ovelhas hoje que gostam muito mais do mercenário do que do pastor. Nem de Jesus, que é o bom pastor, e nem do pastor, que é o responsável pela congregação. Há muita gente que gosta de um ídolo, que gosta de alguém que faça sucesso, de alguém que apareça nas redes sociais, de alguém que programe coisas que dê visibilidade para a igreja. Tem até pastor hoje fazendo comício político, por incrível que pareça, né? O que mostra que alguma coisa está fora do lugar. E nós temos hoje, inclusive, ovelhas que preferem o mercenário, preferem o trabalhador, aquele que é apresentado por Jesus como o salteador, que entra não pela porta, mas pula a cerca para arrebatar as ovelhas. Há muitas ovelhas que preferem esse tipo de pastor, esse tipo de mercenário, do que o próprio bom pastor, que é Jesus. Jesus diz de si mesmo, ele conhece e tem comunhão com o Pai e ao mesmo tempo com as suas ovelhas. E isso tem um significado muito importante nesse texto. Quem não conhece a Jesus, não conhece a Deus Pai. Quem não conhece e tem convivência com Jesus, não sabe quem é Deus Pai. A comunhão com o Pai necessita da comunhão com o Filho. E novamente nós vamos encontrar Jesus dizendo que Ele faz isso, Ele é o bom pastor, porque Ele revela o Pai às ovelhas e Ele dá a vida pelas ovelhas. E aí então Jesus vai dizer algo que muita gente hoje não gosta. Ele diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tem coisa que o povo de igreja mais detesta do que falar de outra igreja. Ah, não é do nosso grupo, não faz parte da nossa comunidade, é diferente da gente, crê de outra forma, celebra a ceia de outra maneira, celebra o batismo de outra forma, acredita em Deus de outra maneira, acredita no Espírito Santo de outra maneira, interpreta as doutrinas de outra forma. Eu não quero muito papo com essa gente aí não. Já ouvi isso inúmeras vezes em muitas igrejas diferentes. Aí vem Jesus e diz: então, deixa eu te dizer, há muitas ovelhas que não estão nesse aprisco. E ele está falando para os seus seguidores, para os seus discípulos. Olha, tem gente que vai crer que não está aqui entre vocês não, mas eles também são minhas ovelhas. E isso mostra que a missão de Jesus é muito maior do que a visão que a igreja tem. A missão de Jesus é universal. Já havia, desde a época do Antigo Testamento,
a expectativa de que Israel seria um tipo de luz para as nações. Israel não foi exemplo para ninguém, pelo contrário, é só você ler o Antigo Testamento, e se você ler os livros dos profetas, você vai encontrar em todo o tempo os profetas dizendo: vocês abandonaram a Deus para ir atrás de outros deuses. Era para vocês serem luz para as nações, que as nações olhassem para vocês e dissessem: eles servem o Deus verdadeiro. E eles olham para vocês e dizem: vocês são um bando de idólatras que abandonam a Deus e vão atrás de qualquer outra coisa. Israel era louco para fazer um bezerro de ouro. E sabe de uma coisa? Está cheio de gente hoje que adora um bezerro de ouro por meio do caminho, né? Deixa eu criar aqui, tem umas pessoas novas aí, são muito importantes na sociedade. Olha aqui, virou meu ídolo, virou o meu modelo. E Jesus vem dizendo: não, meu amigo, não, o modelo é o próprio Jesus. Aquele que está comprometido com Jesus e conhece a Jesus e conhece o Pai, sabe que Ele é o modelo. As outras coisas são todas apenas e tão somente variantes do bezerro de ouro do Antigo Testamento. E Jesus então diz que Ele é aquele que tem ovelhas que não estão ainda nesse aprisco, porque o aprisco é maior do que pensavam os seus seguidores. E Jesus é o pastor, não apenas daquelas ovelhas, mas de todas as ovelhas. Isso significa que quando a gente olha para as outras igrejas, para as outras comunidades de fé, nós temos que perceber que lá também há ovelhas de Deus, também há ovelhas que seguem a Jesus. Ah, pastor, mas eles pensam diferente, eles agem diferente, eles têm teologia diferente, eles têm celebrações diferentes, mas pertencem ao mesmo pastor. Quem somos nós para dizer que esse ou aquele pode ou não pode, é ou não é, a partir do que nós sabemos? As ovelhas que são de Jesus e que estão no seu aprisco, que está espalhado em todas as igrejas e até fora dela, essas são aquelas que conhecem a voz do pastor. E ele diz que de todas elas ele fez um só rebanho, de todas elas. E aqui eu gosto de sempre lembrar uma expressão que eu ouvi há anos atrás de um pastor da IPU, que me disse o seguinte: a igreja do Senhor Jesus vai muito bem, obrigado. As igrejas e instituição, meu amigo, estão passando numa crise incrível, porque é uma brigando com a outra para ver quem é melhor, quem é superior à outra. Mas a igreja de Jesus, é exatamente essa que Jesus diz que fazem parte do seu aprisco, vai muito bem, obrigado. Essa igreja é a que Jesus diz que Ele mesmo faz delas um só rebanho. E por isso então Ele pode dizer no finalzinho do texto que nós lemos: o Pai me ama porque dou a minha vida para recuperá-la depois. E aqui obviamente é uma referência de Jesus à sua ressurreição, quando Ele recebe de volta a vida que deu em favor das suas ovelhas. E por isso Ele diz: ninguém pode tirar essas ovelhas da minha mão, e ninguém sequer pode tirar a minha vida, porque eu a dou voluntariamente. E aqui é o reforço da doação em favor de, para o bem de, o que mostra a grande diferença entre Jesus, que é o verdadeiro pastor, e todos os outros mercenários, trabalhadores e seja lá o que for. Ele é aquele que dá a sua vida e a recebe de volta, porque a morte não teve poder para mantê-lo, principalmente porque ele não tinha pecado, já que o salário do pecado é a morte. Hoje, que nós estamos nesse período celebrando a Páscoa, no terceiro domingo de Páscoa, nós podemos dizer: esse é o nosso pastor, esse é o Senhor da igreja, aquele que nem a morte pôde vencer. Nós pertencemos a Ele, nós precisamos de comunhão com Ele para poder conhecer o Pai. Nós precisamos perceber que somos e temos como modelo esse pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que nós possamos
renovar o nosso compromisso de seguir os passos desse pastor, o pastor verdadeiro, Jesus, Senhor da igreja, Senhor de cada um de nós. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.